Você já percebeu que existe uma nova categoria de pobreza que está se espalhando pelo mundo e principalmente aqui no Brasil? É uma categoria que está se espalhando silenciosamente pelo nosso país, de pessoas que aparentemente não parecem ser pobres, mas vivem com ansiedade, com dívidas e zero patrimônio. E talvez você possa estar dentro dela e ainda nem percebeu. E são pessoas que, por mais que tenham celular caro e emprego fixo, estão dentro dessa categoria. Antes disso, aproveito para pedir para você curtir esse vídeo e seguir a página para eu trazer mais informações como esta aqui no YouTube. Sinal número 1. O seu aluguel consome pelo menos 50% da sua renda, ou você ainda mora com seus pais. E quando digo morar com seus pais, não por opção, mas por necessidade financeira. A verdade é que ter uma moradia fixa no Brasil está ficando cada vez mais difícil. A realidade atual é que as pessoas estão vivendo cada vez mais em locais pequenos e caros, ou se não em locais mais distantes do centro da cidade. O custo de moradia no cenário atual tá virando uma dor de cabeça para essa nova geração. E a gente ainda tenta minimizar a situação dizendo que o local é pequeno, mas pelo menos está no centro da cidade, bem localizado. Ou se não, ainda tem gente que diz que tá próximo do metrô ou do ponto de ônibus que eu pego todos os dias. E também tem gente que diz que é melhor pagar caro num local muito pequeno e bem localizado do que morar longe da cidade. E as pessoas ficam utilizando esse tipo de desculpa para justificar e amenizar a dor de morar num local muito pequeno, precário e caro. E aí a verdade é que o preço dos imóveis estão cada vez mais caros, os aluguéis também estão subindo consideravelmente e o valor do salário médio brasileiro não está conseguindo acompanhar todo esse aumento. Segundo sinal, você tem um celular de R$5.000, mas não tem nem R$500 guardados. Conhece alguém assim? O que tem de gente que tem um celular caro, principalmente iPhone, e mal tem condições de pagar um plano mensal de alguma operadora. E essa pessoa anda com o iPhone do ano, com um celular caríssimo, e se ela sofrer algum acidente, bater o carro, precisar de algum medicamento mais caro, de hospital, ela não tem de onde tirar dinheiro para arcar com esse custo. E aqui o principal não é nem o fato de ser o celular em si, mas é o comportamento das pessoas, principalmente aqui no Brasil. Porque a pessoa não está comprando um celular de 5 mil, que hoje em dia nem é tão mais caro assim. O iPhone hoje em dia está custando quase R$10.000 o lançamento. E ela nem está precisando de toda essa tecnologia que o iPhone oferece, na verdade. É mais por questão de status e ostentar um estilo de vida no qual ela mal consegue manter. E é como se ela estivesse pintando uma fachada de uma casa por fora, só que por dentro ela tá caindo aos pedaços. E isso é mais comum do que a gente imagina, porque segundo dados do IBGE, agora recente do ano passado, 70% das famílias estão endividadas e não tem nenhuma reserva de emergência para algum imprevisto. E o Brasil tem mais de 480 milhões de dispositivos móveis, mas a gente tem somente 210 milhões de habitantes. É isso mesmo, a média aqui no Brasil de dispositivo móvel de celular é de 2 para cada pessoa. E aqui o que pesa mais de fato é a cultura aqui no Brasil, onde pessoas preferem parcelar um celular de R$10.000 do que comprar um celular bem mais barato de R$2.000, R$3.000 no máximo e guardar, ter uma reserva de emergência e também um investimento pensando a longo prazo. E é dessa forma que o novo pobre se comporta. Ele tenta ostentar algum tipo de luxo, mínimo que seja, mas ele vive sem nenhuma estrutura básica. Parece estar tudo bem andando com o iPhone do ano na rua, porém qualquer imprevisto que ele tenha acaba desmoronando tudo. Sinal número 3 do novo pobre. O novo pobre ele não tem uma carreira, ele tem um emprego. A verdade é que o novo pobre tem um emprego no qual ele mal consegue se sustentar e ter o mínimo de lazer possível ao longo de um mês. Ele vive se equilibrando naquela linha tênue e fina que ainda não se rebentou
e continua vivendo dessa forma. E esse trabalho do novo pobre não é algo que ele gosta de fazer, então ele não se preocupa em ter qualificação e em ser promovido para ganhar um pouco mais, porque isso vai gerar também muito mais trabalho e novas responsabilidades que o novo pobre geralmente odeia. Então essa pessoa acaba fazendo o mínimo possível no trabalho e o patrão também vai pagar o mínimo possível por esse tipo de serviço. E no final das contas, nenhum dos dois estão satisfeitos com esse cenário, porém o novo pobre vai empurrando com a barriga até onde dá. Quarto sinal, você não tem nenhum ativo investido. Isso acontece muito aqui no Brasil, onde as pessoas não pensam nem de longe sobre investimentos em ter ativos que vão rendendo silenciosamente ali ao longo dos anos até ter uma renda passiva considerável para ter um mínimo digno de uma aposentadoria na velhice. Mas tem muito novo pobre aí que diz: ah, mas eu tenho um carro que eu consigo me locomover para onde eu quero, ou eu tenho uma casa própria onde, por mais que esteja quitada, ela é minha e eu tô pagando. Mas a gente sabe que na prática um automóvel ele não é um ativo, ele tem muitos gastos e na verdade ele é até um mal necessário para muitas pessoas que precisam se locomover e acabam pagando caro por isso, principalmente agora, onde os automóveis estão com preço nas alturas e as manutenções cada vez mais caras. A verdade é que o novo pobre empresta o seu dinheiro por um trabalho, é remunerado por isso e compra coisas que não necessariamente são ativos pensando no futuro. Vive majoritariamente pensando no presente e o futuro a gente vê depois. Quinto sinal, você já se acostumou a viver endividado. Para o novo pobre, viver endividado, seja no cartão de crédito, pedindo empréstimo, recebendo ligação constantemente de banco, querendo fazer negociação da sua dívida, recebendo carta via correio para negociar a sua dívida, para o novo pobre isso já é comum e ele nem liga mais. Para as pessoas que não estão nesse ciclo de novo pobre, se endividar é para uma questão muito excepcional ou fora do planejamento financeiro. Mas para o novo pobre isso passou simplesmente a ser algo rotineiro. E o mais louco de tudo isso é que o novo pobre aceita isso na maior tranquilidade e facilidade do mundo, pagando juros exorbitantes por dívidas intermináveis e que vão gerando juros sobre juros em cima desse montante de dívidas. Ah, fora que não tem nem como ficar longe do nome sujo no SPC e no Serasa e não consegue mais nenhum crédito na praça para alguma emergência caso ocorra. Mas a verdade é que a normalidade não é essa, mas o novo pobre ele foi moldado pelo sistema a consumir cada vez mais, fazer um monte de parcelamento em cartões de crédito como se isso fosse natural e também a organizar os seus gastos. E as pessoas passaram a ficar acostumadas com parcelamentos intermináveis de dívidas inúteis como se isso fosse natural e ficam comprometendo seus salários futuros com essas dívidas que parecem não acabar nunca. Sexto sinal, você paga mais de R$300 em stream, mas não investe nem R$1 em conhecimento. O novo pobre com certeza tem Globoplay, Netflix, Spotify, Prime Video, mas eu duvido que ele tenha investido pelo menos no último ano em um livro ou algum curso para adquirir conhecimento. O novo pobre está por dentro de tudo que acontece no mundo da música, no mundo dos filmes, das séries, mas pergunta para ele sobre investimento, carreira, futuro, crescimento profissional e pessoal. Esse tipo de pessoa diz que não tem tempo para conhecimento e para aprender novas coisas. Mas um tempinho para ligar no Netflix e ficar assistindo série, essa pessoa consegue. A realidade é que o novo pobre tem acesso facilmente a conhecimento, seja aqui no YouTube ou em plataformas digitais com cursos online, mas preferem maratonar 4 temporadas de uma série nova que lançou em alguma plataforma, ou jogar algum jogo novo que lançou recentemente e passa mais horas jogando no computador ou no celular, mas não passa pelo menos 4 horas aqui no YouTube ou alguma plataforma estudando e tendo algum novo conhecimento. E esse é o retrato do novo pobre, que prefere assistir BBB, cuidar da vida alheia, do que cuidar da sua própria vida. Sétimo sinal, você ganha mais do que há 5 anos atrás, porém continua no aperto. Você já parou para pensar que mesmo ganhando mais ao longo do tempo, a sua vida continua no aperto? Lá atrás, quando você ganhava um pouco menos, você dizia que se ganhasse um pouquinho mais, a sua vida seria melhor.
Será que melhorou? O problema não está em quanto que você está ganhando necessariamente, mas sim a forma no qual você está gastando o seu salário. A verdade é que a maioria das pessoas, e principalmente essa categoria de novo pobre, é que se ganha um pouquinho a mais no salário, alguma promoção, algum reajuste, essa pessoa quer aumentar no mesmo ato, no mesmo momento, o seu padrão de vida. E aí começa, né, pedida de comida no iFood com mais frequência, troca de celular, compra um videogame, um novo computador e fica nesse círculo vicioso de adquirir novas dívidas e não ter nenhum dinheiro guardado pensando a longo prazo. E o nome disso se chama inflação do estilo de vida, ou seja, você ganha mais, gasta mais e continua patinando, só que agora num piso de porcelanato. E sem contar que o poder de compra aqui no Brasil é o menor desde 2015. Então, além desse novo pobre ganhar mais e gastar mais, ainda tá vendo o seu poder de compra ser desmoronado por uma inflação cada vez mais acentuada. Oitavo sinal: todo mundo ao seu redor está vivendo exatamente como você. Todas as pessoas que estão no seu círculo de convivência estão vivendo da mesma forma, com o mesmo estilo de vida que o novo pobre. São pessoas que estão no mesmo estilo de vida com o seu e estão confortáveis com isso. E a verdade, pode reparar, é que essas pessoas estão sempre culpando o sistema ou algum terceiro. Se você está vivendo nesse ciclo de pessoas iguais a você, que não tem perspectiva de futuro, de crescimento e de evolução, talvez seja a hora de ter alguma mudança. E quando eu digo isso, não necessariamente você precisa deixar de ser amigo dessas pessoas. Você pode continuar sendo amigo delas, só que sair desse estilo de vida das pessoas ao seu redor. E você faz parte de algum desses sinais? Comenta aqui embaixo para mim.